irmãos? Glória a Deus. Você está feliz porque está na casa do Senhor? Amém. O pastor Júnior já iniciou o culto falando sobre o nosso mês de fevereiro. A nossa campanha tem como tema, por essa causa, me coloco de joelhos. Quando a gente se coloca de joelhos, a gente se coloca de joelhos para quê? Para orar. O poder da oração na nossa vida, irmãos, é indescritível. Sem oração, nós não paramos de pé. A oração, irmãos, ela abre as portas. A oração nos conecta. Nós servimos um Deus que se move através das nossas orações. Ou não é tudo que você recebeu na sua vida, não é uma resposta de oração? As bênçãos só vêm porque nós pedimos, porque nós clamamos, porque nós dedicamos tempo de comunhão com Deus. E eu queria nessa noite que vocês abrissem a mente, o coração, para compreender a grandeza da importância de ter uma vida de oração. Tem uma frase que fala assim que a oração é a respiração da alma. Foi o Martinho Lutero que falou essa frase. E Charles Spurgeon falou, a oração é o meio de que o cristão mantenha a sua comunhão com Deus. John Wesley falou que a oração é a chave que abre a porta do céu. Irmãos, um crente que não ora é como um rio seco. Ainda é um rio, mas não tem vida nenhuma. Nós precisamos compreender a grandeza de ter uma vida de oração. Amém? Abre comigo a sua Bíblia no Salmos 42. Salmos 42, a partir do versículo 1. Na minha Bíblia, esse salmo tem um título que diz: a alma anela por Deus. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Diz assim: como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passavam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que me olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde está o teu Deus? Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu Deus e meu auxílio. Amém? Glória a Deus. Como nós lemos aqui, o título desse salmo diz que ele foi escrito pelos filhos de Corá. Alguém sabe quem foi Corá? Corá estava junto com Moisés no acampamento quando todo o povo saiu do Egito como escravo.
Depois que Moisés mandou os espias espiar a terra prometida, e voltou, e teve aquele monte de coisas que eu ministrei esses dias, Corá se levantou contra Moisés. E ele, junto com Datã e Abirão, formou uma rebelião com cerca de 250 homens contra Moisés. Porque ele dizia que, aonde já se viu Moisés ser o porta-voz de Deus, todos poderiam ser santos, todos poderiam ser porta-voz de Deus. Corá era da tribo de Levi, da tribo dos levitas. Os levitas, irmãos, eles são aqueles que ajudam na manutenção do templo. Eles cantam louvores na hora dos cultos. Eles ajudam os sacerdotes na hora das ofertas e dos sacrifícios. Os levitas estão lá, a todo tempo dentro do culto, trabalhando. Esse era Corá, o pai daqueles que escreveram o Salmo 42. Não só o Salmo 42, mas o Salmo 42, 43, 44, 45, se eu não me engano, 84, 85, 86, 87, vários salmos foram escritos pelos filhos de Corá. E quando eu falo de filhos, eu estou falando da descendência de Corá. Diferente de Corá, esses homens não se levantaram contra Deus. Eu queria, só para a gente entrar no contexto todo, ler lá em Números 16, a partir do versículo 27. Quando esses homens, Corá, Datã e Abirão, e todos esses 250 homens se levantaram contra Moisés, Moisés foi lá e falou assim: tá bom, vocês estão achando então que vocês podem ser porta-voz de Deus, então vocês vão fazer uma oferta. E Arão também vai fazer uma oferta. E aquela oferta, a quem Deus receber, vai ser aquele que vai ser o porta-voz de Deus. E está tudo resolvido. E foi assim que aconteceu. Eles fizeram a oferta e foram lá entregar a oferta diante de Deus. A partir do versículo 27 do capítulo 16, diz assim: levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morreram, e se forem visitados por qualquer castigo que se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas, se o Senhor criar alguma causa inaudita, e a terra abrir a boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezam o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não sucedam que a terra nos trague também. Agora eu quero que você abra comigo Números 26. A partir do versículo 9. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão, estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Corá
diferente do seu pai, não se rebelaram contra a autoridade estabelecida por Deus, irmãos. Os filhos de Corá entenderam que Moisés era aquele que Deus enviou para guiar o povo à terra prometida. E eles não foram punidos pela desobediência, pela rebelião dos seus pais. Os filhos de Corá continuaram servindo como levitas no meio daquele povo. E chegou um momento, mais para frente, que o povo judeu foi levado como prisioneiros para a Babilônia, no exílio da Babilônia. E acredita-se que esse Salmo 42 foi escrito nesse momento, quando o povo estava cativo na Babilônia. E eu já ouvi várias vezes esse salmo, como as pessoas falando que o salmista estava depressivo, o salmista queria morrer, o salmista enfrentava grandes problemas. Mas se você analisar o salmo com atenção e com clareza, no primeiro versículo, ele já deixa claro qual é a intenção dele com esse salmo. Ele fala: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Irmãos, o salmista estava cativo, os filhos de Corá estavam cativos, eles eram prisioneiros, eles estavam sendo privados de estar na casa de Deus. E eles fazem esses salmos para expressar o que a alma deles sentia pela distância de Deus. Eles queriam estar na casa de Deus, na presença de Deus, buscando a Deus. Eles estavam num momento de extrema dor por estar longe da casa de Deus. E às vezes a gente não tem, irmãos, esse sentimento de sentir falta de estar na casa de Deus. Porque a gente tem o livre-arbítrio, nós aqui não somos cativos de ninguém, não somos prisioneiros de ninguém. Nós podemos vir ao culto, buscar a Deus todos os dias, se nós quisermos. Mas esses filhos de Corá estavam presos, sofrendo pela falta de estar na casa do Senhor. Assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma. A gente pode separar esses salmos em duas partes. Do versículo 1 ao 5, os salmistas falam da sede e da saudade da presença de Deus, irmãos. A corça usada nesse primeiro versículo é um animal da família dos cervos. É um animal que fareja as águas a quilômetros de distância. Eu pesquisei hoje curiosidades sobre os cervos. Os cervos, quando eles se machucam, quando eles estão feridos e tem sangue saindo do seu corpo, eles procuram as águas e ficam nas águas, para que os inimigos não sintam o cheiro deles e venham persegui-los, irmãos. O salmista se compara à corça. A corça, ela precisa da água para viver e para sobreviver. No versículo 2, o salmista fala: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Que saudade eu tenho do meu Deus, que sede que eu tenho do Deus vivo, como eu sinto falta da presença dEle. Quando eu verei o meu Deus novamente? Quando eu terei a oportunidade de estar perante a face do meu Deus? Quando? O versículo 3 ele fala: as minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. O salmista aqui, irmãos, ele não chora porque ele sente uma dor física, porque ele está com medo de alguma coisa, porque ele não conquistou algo. Ele chora de saudades pela presença de Deus.
As lágrimas dele têm sido alimento de dia e de noite. Eu acredito que esse versículo diz que nem comida direito ele conseguia comer, de tanta saudade de estar na presença de Deus. A parte B do versículo diz: quando me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Os inimigos a quem prendeu o povo judeu na Babilônia, olhava para aquele povo cativo, chorando e se lamentando, olhava para eles e ainda afrontava: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus vivo que não te tira desse cativeiro? Cadê o teu Deus que não te livra? Cadê o teu Deus que não cura a sua dor? Cadê o teu Deus que não enxuga as tuas lágrimas? Cadê o teu Deus? E quantas vezes, irmãos, nós também somos afrontados pelo inimigo? Quantas vezes a gente escuta os inimigos falando: cadê teu Deus? Por que você está passando por isso? Você não é crente? Por que você está sofrendo tanto assim? Nossa, nada do que você faz dá certo, né? Por quê? Você não é crente? Que Deus que é esse que você serve? O inimigo, irmãos, não desiste de nos afrontar. O inimigo não desiste de nós. O versículo 4: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Eles estão se lembrando de quando eles iam à casa de Deus, quando o povo se reunia nas ruas para festejar a presença de Deus, para festejar as grandezas que Deus havia operado, e eles se lembrando daquilo, e eles se lembrando daquele momento, dos louvores, da sensação da presença de Deus. Irmãos, e quantas vezes nós só damos valor às coisas quando nós perdemos? Eu não sei se todo mundo se lembra, é óbvio, é para se lembrar, quando as igrejas se fecharam na pandemia. Irmãos, lá em casa a gente começa a se arrumar 4 horas. Quando dava 4 horas da tarde, o meu coração chegava a acelerar de angústia, porque eu sabia que aquela hora era a hora que a gente estava se arrumando, que daqui a pouco a gente ia estar aqui reunidos, louvando. E quando a gente perde o direito de estar na presença de Deus, a saudade que fica aqui dentro dói. A gente fica lembrando: lembra daquele culto? Lembra aquele dia? Lembra quando nós fomos na igreja, o Senhor falou isso, isso e isso? Lembra que delícia estar reunidos com os irmãos? É isso que o salmista está falando no versículo 4. Que saudade da comunhão com os irmãos, que saudade de estar reunido na casa de Deus. O versículo 5 ele fala: por que está abatida a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é a minha força. Ele se confronta, irmãos. Ele olha para dentro dele e ele fala: por que você está tão abatida, alma? Por que você está perturbada? Você conhece o Deus que você serve, espera nele. Por que você está tão desesperada? Descansa em Deus, se aquieta, na hora certa, no tempo certo, Deus vai agir. O salmista sabe que ele está preso, ele está cativo, ele está chorando, ele está sofrendo, mas ele tem um Deus que não vai desampará-lo. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. Irmãos, nós não estamos tendo esse sentimento que o salmista tem, de abatimento por estar longe da casa, da estrutura, do prédio. Mas todo mundo se lembra da passagem quando Jesus vai à casa de Marta e Maria, e ele se senta para falar ao povo, Maria se senta aos seus pés para ouvi-lo,
E Marta, atribulada com os afazeres da casa, cozinhando para as pessoas, limpando, buscando água, arrumando lugar para o povo sentar. E ela para perto de Jesus e fala: "Ô mestre, o senhor não se incomoda? Eu estou aqui cheia de afazeres, e Maria aí aos teus pés. O senhor não se incomoda com isso, não? Eu estou atribulada, a minha alma está abatida, eu estou sufocada com as coisas, com os afazeres." O que o mestre responde? A Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, os nossos afazeres, a nossa correria, as nossas loucuras por causa de dinheiro, as nossas loucuras para ter sempre mais, para conquistar sempre mais, para ter sempre mais, para mostrar para os outros que a gente tem mais, que a gente é melhor, deixa a nossa alma abatida. Quando nós nos distanciamos da presença de Deus, irmãos, a gente olha para a vida como esse salmista tem olhado, porque está abatida a minha alma, porque está perturbada a minha alma. Quando nós não estamos aos pés do Mestre como Maria, irmãos, nós não estamos sendo cheios da presença dEle. Maria escolheu a melhor parte. Marta estava abatida, como nós, cheio de afazeres, cheio de preocupações com as coisas. E quando nos sobra um tempo, a gente está tão cansado, está tão fadigado, que a gente começa a ler a Bíblia, e a gente não entende, e a gente sente sono, e as letrinhas vão subindo uma em cima da outra, e aí a gente lê, quando a gente acaba de ler, a gente fala assim: o que eu li mesmo? A nossa alma tem sido abatida, irmãos, porque nós estamos dedicando mais tempo às coisas do que ao Senhor. Nós estamos esquecendo do principal, de estar sentado aos pés de Cristo. O versículo 7 diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele diz que é como se ele estivesse no mar durante uma tempestade, as ondas o afogam, as ondas vêm e faz ele se afogar e se ficar doido e ficar desesperado e ficar sufocado. Mas, contudo, no versículo 8, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Porque eu estou tão desesperado? Se Ele tem sido a minha rocha, se Ele tem estado comigo, Ele tem me dado um cântico, Ele tem derramado a sua misericórdia sobre mim, por que eu estou lamentando? Por quê? Por que nós, ao invés de nos colocarmos aos pés de Jesus, em oração e buscarem resposta, nós estamos lamentando, nós estamos ficando abatidos? Por que nós estamos fazendo com que as coisas tenham mais valores do que Cristo? Por que nós estamos dando poder aos nossos inimigos? O versículo 10 ele fala: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde está o teu Deus? Irmãos, por que nós não buscamos a Deus em oração? E não repreendemos todas as vezes que o inimigo se levanta contra nós? E ao invés disso, a gente se abate ainda mais, a gente se perturba ainda mais. Versículo 11: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista está dizendo: eu estou abatido, eu estou sendo engolido pelas ondas, eu estou preso,
eu estou cativo. Eu estou sendo proibido de estar na casa de Deus. Eu estou perturbado, mas eu espero em Deus. Eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Os Salmos 43 e a continuação dos Salmos 42, ele diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação tendenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som de harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Essa, irmãos, é a oração dos filhos de Corá, pedindo a presença de Deus, declarando ao Senhor o anseio pela presença de Deus, a sede por Deus. No Salmos 43 ele fala: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ele faz uma oração profetizando que ele vai sair desse cativeiro e ele vai adorar ao Senhor, que ele vai ao templo buscar a Deus. Irmãos, este tem que ser um dos motivos dos nossos joelhos estarem dobrados, o anseio pela presença de Deus. O anseio, a sede de estar com Deus, irmãos, de entender que nada mais tem valor, nada mais importa do que estar na presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, como a corça suspira pela corrente das águas. Irmãos, quando nós entendermos isso, que estar na presença de Deus vale mais do que qualquer coisa, do que qualquer bem, nós vamos viver a plenitude da graça dEle. Quando nós entendermos, irmãos, que estar na casa do Senhor, que buscar ao Senhor, vale mais, vale muito mais. Nós precisamos deixar de ser Martas, irmãos. Deixar de nos preocupar com coisas. Eu sei que isso é muito difícil, eu falo aqui, mas eu também me preocupo. Mas Deus tem cobrado isso de mim. Pare de se preocupar com as coisas. Se preocupe em estar na minha presença. Se preocupe em saciar a sua sede em mim, que sou a fonte das águas vivas. Irmãos, eu falei para vocês que um crente que não ora, que não tem intimidade, é como um rio seco. Um rio seco não tem vida. Um rio seco não serve de alimento para ninguém. Um rio seco não sacia a sede de ninguém. Um rio seco só faz lama, só traz sujeira, só suja os pés de quem passa por ele. Nós precisamos, irmãos, passar tempo com Deus, buscá-lo em oração, dobrar os nossos joelhos e falar: Deus, vem saciar a minha sede de Ti, eu preciso da Tua presença, Pai, eu preciso de Ti, Senhor. Quando nós entendermos isso, irmãos, nós vamos viver com plenitude. Hoje eu vi um vídeo, eu até mandei para o pastor Júnior, um homem falando assim: eu tenho certeza absoluta que quando eu tiver 80 anos, eu daria tudo o que eu tenho, que eu construí, para voltar à idade que eu tenho hoje, que são meus 40. Porque eu já entendi que o que eu preciso conquistar, o que eu preciso ter,
ter não são bens, não são riquezas, não são coisas, mas é ter um compromisso com Deus, é ter a minha família aos pés da cruz. É isso que nos falta, igreja. É isso que tem faltado a nós entendermos. As coisas que o mundo nos oferece, os bens, as riquezas, as viagens, é tudo maravilhoso, irmãos, eu também quero. Mas do que me vale ter tudo isso e não ser saciada pela fonte da água viva? Do que me vale ter riquezas e ter bens e não ter o sustento de Deus, de não ser saciada por Ele, de não ter a paz, de não estar nele, de não estar com Ele? Irmãos, busque ao Senhor enquanto você ainda pode encontrá-lo. O grupo de louvor pode subir aqui. Nós precisamos, irmãos, nos colocar de joelhos em oração por essa causa, para que a gente volte a saciar a nossa sede no rio de água viva, para que a gente possa voltar ao primeiro amor, a buscar ao Senhor com toda a força do nosso coração, com toda a nossa alma. Se coloque de pé. Irmãos, peça ao Senhor nesta noite: Deus, sacia a sede da minha alma com a Tua presença, Pai. Sacia a sede que eu tenho de Ti com a Tua presença. Que essa aflição que eu tenho sentido dentro de mim, que esse coração abatido, que essa alma aflita, seja saciada hoje pelo Senhor. O Salmos 84, que tem como tema saudades do templo, foi um salmo também escrito pelos filhos de Corá. E acredita-se que esse salmo foi escrito quando eles estavam saindo do cativeiro e indo adorar ao Senhor em Jerusalém. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia, nos teus átrios, vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é o homem em quem em ti confia. Mais vale estar na presença do Senhor, irmãos, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Encontre o seu lugar nos átrios do Senhor. Encontre o seu lugar, irmãos, aos pés de Jesus. Faça dele a tua morada. Faça do Senhor o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu auxílio, a tua segurança, a tua morada. Faça dele, irmãos, faça dele. Tudo aquilo que você precisa, você encontra nele. Amém? Que esse seja
o maior motivo da tua oração está saciado pela presença do Senhor. Ter a sua fome e a sua sede suprida pela presença de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai.